dos estômatos, né, que são aquela estrutura responsável pela perda de água, pela transpiração na planta, certo? E pela sua função no transporte do açúcar, né? O açúcar ele tem muita relação, a sua produção, com o fósforo, né? Porém, ele tem que ser transportado da folha por fruta, aí entra o potássio, certo? Então vamos só ver algumas condições aqui que não são ideais, certo? Porque a gente trabalha com um planejamento de se fornecer a quantidade de nutriente adequado para a planta, né? Caso esse nutriente não venha a ser absorvido ou fornecido, né, infelizmente acontece algumas condições de deficiência, né? Nessa primeira imagem aí nós temos uma deficiência de cálcio, né, que ocorre em folhas novas de bananeiro, nós temos essa clorose, né, acastanhada a partir do topo da folha, né, na parte inferior da folha também isso pode ocorrer. Abaixo dela nós temos uma deficiência de nitrogênio, que ela já tem início nas folhas mais velhas, né, já que nitrogênio ele é dinâmico dentro da planta, então ele vai das folhas mais novas, aliás, ele vai das folhas mais velhas para as folhas novas, então acaba sendo afetado mais as folhas mais velhas. Uma clorose, né? Dá para perceber um tom amarelado nas bordas da folha. Nessa imagem central, nós temos um sintoma de deficiência de ferro, né, na parte central superior, né. Também já ocorrem folhas mais novas, certo? A clorose ela inicia na base da folha, né, e ela evolui para o ápice, né, dá para perceber isso. Abaixo dela nós temos uma deficiência de potássio, né. É clássico, né, a queimadura da borda da folha, né, é clássico, dá para perceber dá para distinguir com facilidade, certo? E por fim nós temos uma deficiência de fósforo, né, na parte mais velha, né, da flor, da planta, da folha. Vamos seguir aqui. Aqui nós temos a deficiência de nitrogênio. Essa deficiência de nitrogênio ela é muito comum, certo? E é muito recorrente. Por que o fruto não fica grande? O fruto fica pequeno, fica com diâmetro reduzido, né? É a deficiência clássica de nitrogênio, né? A gente viu, acho que isso na cultura do tomate, né? Que os frutos ficavam bem pequenininhos, não evoluíam em relação à deficiência do nitrogênio, certo? Em seguida nós temos uma deficiência de fósforo, né? Assim, uma coisa que eu quero falar para vocês, é muito comum as pessoas confundirem deficiência com doença, no caso da bananeira, certo? Vamos lembrar que a deficiência nutricional ela ocorre de forma mais homogênea, certo? Para todas as plantas e para partes específicas das plantas, ou as folhas mais novas, ou as folhas mais velhas, certo? Ou os frutos. E no caso da doença, não. Você não consegue perceber essa padronização. Ela ataca a folha nova, ataca a folha velha, certo? Ela ataca uma planta aqui, tem outra planta ali que não é tão atacada, certo? Então, as reboleiras, né, que a gente chama. Então, fica mais a gente utiliza esses fatores aí para a gente identificar uma deficiência nutricional de uma doença, certo? De modo geral, tá aí nitrogênio, né? Os cachos são raquíticos, número menor de pencas. No caso do fósforo, fruto com menor teor de açúcar, como eu disse, a produção do açúcar ela está relacionada com o fósforo. O potássio, cachos raquíticos, né? Polpa pouco saborosa, né? Porque não tem açúcar, porque o potássio, sem o potássio não há esse carregamento do açúcar da folha para o fruto. No caso da deficiência do cálcio, maturação irregular, frutos verdes juntos com frutos maduros, você não tem aquela padronização no amadurecimento dos frutos, certo?
vamos só terminar aqui. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Então, se você teve o cuidado de fazer a adubação de forma correta, fez todo o manejo correto, você não pode ter a certeza que a planta vai estar respondendo aquela sua adubação, porque pode ter algum fator alheio ao simples fato de você colocar o adubo na quantidade correta para a planta. Então você só vai ter certeza disso se você fizer uma análise nutricional da planta. E como é que você faz isso? Você vai retirar aí de 5 a 10 centímetros centrais da terceira folha a partir da inflorescência. Você vai eliminar aquela nervura central, certo? E vai enviar, aliás, no caso, você vai pegar aí 30 plantas de uma área homogênea, então aquela área que tem um solo com a mesma declividade, com a mesma cor, com o mesmo histórico de fertilidade. Você vai andar ao acaso, vai escolher 30 plantas, vai retirar essas amostras e vai mandar para o laboratório para saber se aquele nutriente que você colocou no solo, ele realmente chegou até a folha.